Olá, gente. Boa tarde. Aqui é o pastor André, da Igreja Batista Regular Ebenezer. Nós estamos aqui com mais uma TV Ebenezer ao vivo. E estamos aqui com muitas coisas para falar hoje. Nós temos uma agenda cheia de assuntos para falar. Eu estou aqui com minha... Hoje não é refrigerante, viu? É água. Melhor para a saúde, né? Estou aqui na varanda da nossa casa aqui nos States, gravando desde os States para vocês. Eu queria pedir perdão logo do início. Eu tive que... o meu plano sempre é começar nas quintas-feiras em português. Desculpe. Às 5 horas, horário do Brasil. 3 horas daqui, 5 horas da tarde, horário de lá. Aí eu cheguei para começar hoje, aí descobri que meu celular havia descarregado. Aí por isso que demorei mais meia hora para poder carregar o celular. E agora nós estamos aqui. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. É muito bom ter a sua presença aqui nessa gravação que a gente sempre faz na quinta-feira em português. Agora, lembrando que nas segundas-feiras, nesse mesmo horário, você é capaz de me ver no Facebook conversando em inglês. É porque eu faço gravações para as nossas igrejas que nos sustentam e os nossos amigos daqui dos Estados Unidos. Eu faço em inglês toda segunda-feira. Mas essa aqui é a nossa hora de falar em português. Gravação destinada especificamente à Congregação Batista Regular Ebenezer, mas todos os demais estão com certeza bem-vindos para assistir e para estar compartilhando esse momento com a gente. Então, nós temos alguns assuntos importantes. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, nós temos... na Ebenezer nós temos uma família que hoje é dia de grande festa, mais do que normal, porque no mesmo dia, pelo que eu estou vendo, no mesmo dia é aniversário de casamento e aniversário de um dos filhos. Então, Alex e Liang, parabéns nesse grande dia. A gente queria estar lá para celebrar isso com vocês, claro, mas talvez no ano que vem a gente esteja lá e a gente faz uma festa aí, festa de aniversário. E no mesmo dia o Alisson, que é um dos nossos jovens, é filho deles lá, e está também aniversariando. Então, parabéns. Eu ia cantar parabéns para vocês, mas você não. Talvez da próxima vez eu traga o saxofone e a gente toca parabéns. Aí mais uma coisa que eu acrescentei, eu tenho um pedido de oração. Queria muito que vocês orassem. Eu tenho um amigo, nós temos falado sobre ele, eu tenho feito pedidos de oração por ele. É o J. Reiner, é o irmão de Timóteo Reiner, que muitos de vocês ouviram nas conferências do ano retrasado, eu acho, ou ano passado, talvez, não sei. Aí o J, vocês sabem, está com câncer do pâncreas, e eu recebi agora uma mensagem no Face da esposa dele, que ele está com febre, estão ligando para os médicos ver se leva para o hospital ou não. Então só esteja orando por ele, tire um momento, ore por ele, pela família dele. Ele era um servo muito fiel, ele está trabalhando atualmente em nossa sede da nossa missão aqui nos Estados Unidos, e ele está trabalhando muito, mesmo que ele tenha esse câncer de pâncreas. Então é uma doença, vocês sabem, né? Uma doença muito séria, mas ele tem mantido o testemunho, tem sido muito encorajador para mim, né, pessoalmente. Então, nessa crise que eles estão agora, por favor, estejam orando por eles. E nós temos muitas outras coisas para conversar. Eu sempre fico ligado nas notícias de lá do Brasil. Então, claro que a notícia da hora, a notícia que todo mundo está falando, e é a questão da queda do avião com o time do Chapecoense, né, da equipe. Eu confesso que, vocês sabem, né, eu não sou tão adepto a futebol, eu nunca tinha ouvido
dessa equipe, mas quando eu fui olhar, eu vi o histórico deles, né, o trajetório deles. Foi um momento muito... eles estavam no auge, né, no momento de grande vitória, aí de repente acontece essa tragédia, né? Então eu fiquei lendo e chorando. Eu vi a homenagem que meu time, que é Palmeiras, né? Eu vi a homenagem que Palmeiras fez por eles e outros times, o time lá de Colômbia é muito bonito. Eu vi as fotos deles, né, em frente ao avião, o vídeo deles gritando e tudo. A gente fica sensibilizado com isso. E eu queria deixar uns versículos com os irmãos. Momentos assim nos deve causar refletir em que nós cremos, refletir na pessoa de Deus, na soberania de Deus. Eu queria deixar 2 versículos com os irmãos nesse horário. Primeiro se encontra em Salmo 90 e 12. E esse versículo diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar nossos dias quer dizer reconhecer que nossa vida é temporária. Reconhecer que isso não é permanente. Na verdade, a nossa vida pode terminar a qualquer hora, certo? Então, nós precisamos aprender disso. Em momentos assim, são proporcionados para a gente refletir e parar e dizer, ou são momentos para oportunidades para parar e pensar, puxa vida, a vida é temporária. A vida não é para sempre aqui nesta terra. O que é que eu estou fazendo com minha vida? Quais são minhas prioridades? Será que eu estou gastando minha vida à toa? Será que eu estou aproveitando cada momento? Então, esse momento é da gente fazer isso. Existe outro versículo também, 3 versículos, na verdade, de Tiago 4, de 13 a 15. Diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mais uma vez, mostrando que a nossa vida está nas mãos de Deus. E qualquer hora Deus pode cobrar isso. Então a gente não deve dizer com uma certeza, amanhã a gente vai lá, amanhã a gente vai fazer isso. Deus é que sabe. Deus é que ordena os nossos passos. E nós devemos nos curvar diante da soberania de Deus nessa questão. Ok? Então são essas, digamos, reflexões que eu tenho sobre este evento. Agora eu achei interessante que veio a notícia pouco depois desta tragédia tão grande, de outra tragédia. E essa tragédia também no Brasil não é uma tragédia que acontece tudo na mesma hora, mas é uma coisa que abriu as portas para que houvesse uma grande tragédia. A questão que eu estou falando, é claro, é o Supremo Tribunal Federal apoiando, legalizando o aborto até o 3º mês. Isso abre a porta, não se enganem, isso abre a porta para futuras decisões que vão até o 6º mês, que vão até que nós temos aqui nos Estados Unidos, que é a legalização generalizada do aborto, também pelo Supremo Tribunal, que é daqui. Eu não vou entrar nas questões constitucionais do papel do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem melhor do que isso, eu sou mais inteirado aqui, vocês sabem, mas independente do fato de ser constitucional ou não, isso é antibíblico, é uma ofensa contra Deus, é uma ofensa contra a humanidade. Por quê? Porque nós sabemos, a primeira coisa que nós aprendemos na palavra de Deus é que o ser humano foi criado, todos nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Então, independente de qual estágio, onde está no corpo da mãe, tirar aquela vida é tirar um ser humano que está
que está criado, que foi criado na imagem e semelhança de Deus. Isso vai ter resultados trágicos e ouvindo sobre as pessoas que caíram no avião e ao mesmo tempo ouvindo e refletindo na multidão de crianças que vão ser mortos através desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei muito triste com esses dois acontecimentos. Nós realmente precisamos orar muito e constantemente pelo nosso país, pela nossa cultura ocidental que está se matando. Eu ia dizer aos poucos, mas na verdade estamos nos matando de largos passos, assim, quase de repente. Então vamos estar orando por esta situação e também uma coisa que o que a igreja pode fazer? O que uma igreja pode fazer é chegar e ver moças que estão nessa situação e tentar acolhê-las e tentar ajudá-las, apoiá-las para que ela não faça uma decisão dessa, porque ela tenha condições. Claro que a gente, foi a decisão dela, blá blá blá. Mas aí nós estamos contribuindo para a tragédia. Deus nos colocou aqui para estarmos ajudando, para estarmos apoiando, para estarmos fazendo de tudo para salvar a vida dessa criança. Então eu gostaria de exortar a nossa igreja, as igrejas das outras pessoas que estão nos ouvindo, a agir com compaixão a moças que se encontram nessa posição. E também existem, porque nós sabemos, isso acontece há muito tempo no Brasil, mesmo ilegal, nós sabemos isso, né? Quando nós encontramos e conhecemos uma pessoa que já fez um aborto, vem acompanhado por isso, geralmente, sentimento de culpa, grande culpa. Às vezes cai em depressão, às vezes tem grandes dificuldades físicas e psicológicas depois de um evento desse. É um trauma muito grande para uma mãe arrancar o filho que está dentro dela. Não é coisa fácil, não deveria ser, né? Então, aí para estas moças coitadas, o que a igreja deve fazer é pregar o perdão que existe em Jesus Cristo. Pregar o fato de que esse pecado, como qualquer outro pecado, foi por isso que Jesus Cristo morreu. E a pessoa aceitando Jesus Cristo pode e vai ser salva da culpa deste pecado. É muito importante que a igreja também pregue consistentemente esta mensagem. Ok? Então, esses são uns pensamentos, eu creio que sejam bíblicos quanto à questão do aborto. Agora, eu prometi na semana passada falar sobre as eleições aqui. Então, nós vamos falar sobre isso. Muitas pessoas têm me perguntado, muito de lá do Brasil, perguntando, e aí, André, o que você acha? Se você falasse inglês, ou quando você traduz o Facebook do inglês, a minha posição quanto ao senhor Trump não é segredo, certo? Eu fui contra desde os primários, e não somente em termos da política dele, mas em termos do caráter do homem, ok? A gente tem que fazer eu acho que eu tenho que voltar para trás um pouco para explicar a situação aqui. Existem dois partidos maiores, né? Não é como o Brasil, onde tem uma multidão de pecados. A eleição sempre desde 1860, se não me engano, ou 50, eu acho que 60. Século passado, a eleição sempre tem sido entre dois partidos maiores, democrata e republicano. O que esses partidos pregam tem variado ao longo dos anos, mas atualmente, resumindo, republicano da direita, a gente chama aqui de conservador, democrata para a esquerda, a gente chama aqui isso de liberal. Agora, liberal
No Brasil significa outra coisa, eu entendo, mas então vamos chamar democrata de progressivo, ou progressista, certo? Eles esquerdista. Se você quiser ver como direita e esquerda, então é isso. Eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui da direita, eu sempre fui conservador. E eu creio que esse conservadorismo bate com os princípios bíblicos, certo? De responsabilidade pessoal, de liberdade de religião, de liberdade de expressão, de liberdade individual da alma, que é um dos nossos distintivos batistas, né? Então nós temos essa diferença, certo? Alguém está perguntando aqui, o Tarsis, e aí Tarsis, tudo bem? De lá de Juazeiro, está perguntando sobre a questão da contagem dos delegados. Eu não sei se hoje eu vou poder entrar nisso, eu vou tentar. Eu estou tentando manter simples e a questão do Trump, eu vou ver se eu entro nessa questão. Eu vou ver se eu entro rapidinho. Também parece aqui que a minha bateria tá meio fraca. Então eu vou continuar dando procedimento aqui. O seu Trump, quando ele entrou, tinha vários nos primários, nas eleições primárias, né? Tinha vários candidatos que eram altamente qualificados do lado republicano. Um time mais qualificado que eu já vi na minha vida, em termos de governadores, pessoas com credenciais conservadores. Aí entra o Sr. Trump. E o Sr. Trump veio com uma mensagem populista, certo? Ele não é conservador. Não existe pessoa honesta que pode dizer que o Sr. Trump é conservador. Ele é populista. Também isso é da política dele, não do caráter, da política. Também em questões sociais. Ele é a favor, por exemplo, do casamento homossexual. Não tem problema. Direito, questão transgênero, também a favor. Ele não tem nenhum princípio quanto à questão de casamento. Também na vida pessoal dele, ele está no seu terceiro casamento e já na sua autobiografia e várias vezes gravações, tudo, ele se gabava com quantas mulheres ele dormia, certo? Então, e nunca pediu perdão por essas coisas. Nunca, jamais. Voltando à política dele, a questão de aborto, altamente importante para o crente. Ele se diz atualmente contra, porém, ele não consegue argumentar o caso de aborto. Ele ignora a questão de aborto. Ele tem prometido colocar um juiz no Supremo que vai acabar com a questão de aborto. Eu estou pagando para ver, certo? O tanto que ele tem voltado atrás, ele não foi nem instalado como presidente ainda, mas o tanto que ele tem voltado atrás de várias promessas que ele tem feito é impressionante, certo? Então eu estou pagando. Se ele colocar alguém realmente, um juiz no Supremo que vai acabar com o aborto, aí eu sou a primeira pessoa para chegar aqui e dizer bem feito. Agora vamos no caráter do homem. O homem, para chamar a atenção dos eleitores, ele começou a campanha mais feia que eu já vi na minha vida. E não existe ninguém vivo hoje que viu uma campanha tão feia. O candidato chamando de nome, o candidato usando palavrão, o candidato e principalmente contra mulheres. Era preocupante, muito preocupante, os nomes que ele usava para falar contra mulheres. Mulheres que chegavam e disseram, né, não concordavam com ele, jornalistas que foram questioná-lo, né, e fazer perguntas que lhe fizeram não muito confortável. Ele chegava e chamava nome e muita coisa assim. Durante a campanha foram os opositores, né, eles
os democratas, né, eles colocaram fita dele falando a maior nojeira possível. Muito nojento mesmo, contra mulheres. Eu fiquei besta. E diante de tudo isso, o que me deixou mais besta, o que me deixou mais triste, foi a questão de evangélicos, e não somente evangélicos do povão, mas líderes entre os evangélicos, presidente de universidade, pastores de igrejas grandes, chegando e apoiando esse homem e fazendo desculpas para isso. Alguém está perguntando aqui como ele conseguiu ganhar. Deixa eu dizer isso. Algumas coisas. Primeiro, os Estados Unidos, foi demonstrado aqui que os Estados Unidos não é o país cristão que era. Para ganhar, ele foi apelar, e ele foi muito inteligente. Eu não estou dizendo, e nunca vou dizer que o homem não foi inteligente, mas porque ele é muito astuto. Entende bem o país que nós estamos vivendo. Para ganhar, ele foi e apelou às pessoas, digamos, os trabalhadores. A gente chama de colar azul, ou de camisa azul, os trabalhadores de fábrica, essas coisas, que a administração anterior tinha ignorado. Aí ele foi para eles com uma mensagem populista, e aí chegou a ganhar. E aí entra o que o meu amigo Tarsis acabou de dizer, a questão do colégio eleitoral. O colégio eleitoral é um sistema bom, que o pessoal lá que fundou o país colocou para evitar que houvesse como se diz, governo pelas multidões. Eles tinham muito medo. Então os Estados Unidos não é e nunca foi uma democracia pura. É uma república. E existem dentro da Constituição, vários limites para evitar. Então, por exemplo, se a gente fosse uma democracia pura aqui, as cidades de Los Angeles, por causa da população, a cidade de Los Angeles e a cidade de Nova York e a cidade de Miami iam mandar em que o país pensava. E como essas cidades são altamente liberais, toda eleição seria um liberal sendo presidente. Mas por causa do fato que nós temos esse sistema eleitoral, são os estados que votam, não são o povo. O povo vota para o estado e o estado leva os votos leva o voto de sua população para a eleição geral. Então, é um sistema bom. E este ano funcionou do jeito que deveria ter funcionado. Isso não é um sistema quebrado. Funcionou do jeito que os fundadores do país pensavam em fazer. E deixa eu dizer outra coisa. Pessoas como eu, horrorizado com a figura do Trump, do outro lado nós ficamos horrorizados com a figura de Hillary. Porque Hillary é terrível. Hillary era a pior candidata que eu já vi na minha vida do lado dos democratas. Em termos tanto em termos de sua política, em termos de sua personalidade. Era terrível. Qualquer candidato podia ter ganhado dela. A gente podia ter colocado o Tiririca e ele teria ganho da Hillary, porque ele é ele é terrível. Ela é terrível, a Hillary, certo? Então ela perdeu por isso. Essa foi outro aspecto dessa coisa. Mas voltando, isso me entristeceu por causa do fato dos evangélicos curvando, principalmente quando eles tinham uma escolha, nos primários, nas eleições primárias, né? Se curvando diante de Trump e fazendo uma verdadeira idolatria diante desse homem, tentando, em vez de dizer, olha, eu acho que eu vou votar por ele, mas isso realmente foi terrível. Os evangélicos disseram, não, isso não foi tão ruim, não. Como é que vocês têm igrejas e líderes de igrejas defendendo os atos e as palavras horríveis desse homem? Eu achei um momento muito baixa
um evento muito baixo no momento na história dos Estados Unidos. Agora, a Daniele, lá de Juazeiro também, boa tarde, Daniele. Ela fala duas coisas aqui interessantes. Primeiro, é porque ela fala ninguém aguenta mais políticos, e é verdade, e a mentalidade do país é essa, ninguém aguenta políticos. Ele não era político, ele era empresário e personalidade de reality show, né? Então, políticos não deram certo, vamos colocar esse homem. Horrível. E a outra coisa ela falou aí há pouco dos males o menor. Talvez seja verdade, eu não sei, vamos ver. Dos males o menor, mas tem duas coisas. Primeiro, o menor dos males continua sendo mal, certo? E quando você defende o menor dos males, você está defendendo o mal. E não é o papel do crente defender o menor dos males, é o papel do crente apoiar o bem, certo? Então existe isso. E a outra coisa, nem que seja do meu partido, eu vou falar quando erra e quando vai antibíblico. A questão é essa. Então, voltando ao assunto, esses são meus pensamentos. A minha grande tristeza não, assim, eu fico triste pelo meu país, mas eu fico mais triste ainda pela igreja e o papel da igreja nesta situação. Várias pessoas estão comentando aí, fique à vontade. Essa é a última vez, se Deus quiser, que eu vou falar sobre a política americana. Não é meu costume tentar falar, mas como muitas pessoas estavam perguntando, eu ia colocar aqui o meu parecer. E se eu tiver uma exortação aqui, porque o que eu estou vendo é que esse homem com essa mensagem populista chegou e ganhou e está dando forças para outros populistas em outros países, inclusive eu creio o Brasil. Cuidado com populismo. Populismo raramente é sobre o povo. Populismo geralmente é o meio de uma pessoa ganhar poder. Historicamente, vejam quem foram os candidatos populistas e você encontra uma pessoa que mais cedo ou mais tarde virou um ditador. Ou pelo menos governou com grandes tendências de ditador, como se chama? De ditadoria, certo? Então veja bem, populismo pode surgir da esquerda, da direita, continua sendo populismo. Okay? Então é muito interessante a gente ficar de olho. E os crentes, e o crente falar contra o mal, sendo do meu partido, sendo de outro partido, o crente falar disso. Eu não tenho tempo muito mais para falar de mais outras coisas. Eu agradeço muito a atenção. Se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, o que os americanos estão pensando, pelo menos um americano pensa isso, e você compartilha com outra pessoa. Eu ia falar um pouco hoje sobre o Fidel, né, a questão de Fidel e a morte dele, mas eu acho que eu vou deixar isso para a semana que vem, caso outra coisa não mais importante surgir, né? Então eu agradeço muito mais uma vez a sua atenção e qualquer coisa estou aqui, eu disponho, pode fazer qualquer pergunta e eu tento responder, né? Tem umas coisas interessantes que estão chegando. Antes de terminar, deixa eu dizer isso. A minha esposa, ela começou esta semana a traduzir este livro, o Missionário Max e a Princesa da Selva, que é o meu livro, o primeiro dos meus livros, e nós vamos estar traduzindo para o português, se Deus quiser, este próximo ano, lançando esse livro em português. Aí vocês podem ler. Quando ela traduzir um bom trecho, eu vou pegar um trecho e ler para vocês, um trecho, só para dar um gostinho, né? Então nós vamos fazer isso. Mais uma vez, obrigado a atenção. Semana que vem, se Deus quiser, quinta-feira, 5 horas, nós estaremos aqui conversando sobre mais coisas da atualidade e na luz das Escrituras. Até mais, Deus os abençoe.